Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Cast Money, esse que é o podcast da CM Capital. Eu sou Fabiana Ortega, jornalista aqui da corretora, e no episódio de hoje nós vamos falar das perspectivas sobre os desafios econômicos para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E para isso a nossa convidada é Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital. Antes da gente seguir aqui para o bate-papo, lembro vocês que Cast Money está disponível às quintas-feiras, às 6 horas da manhã no Spotify e aos domingos, a partir das 5 horas da tarde, no canal da CM Capital no YouTube. Carla, bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Cast Money. Muito obrigada pelo convite, Fabi, o prazer é todo meu. Bom, vamos lá, Carla, é um assunto bastante complexo, né? Ainda os dados são bastante preliminares e também delicado, né? A gente aproveita aqui para deixar nossa solidariedade a toda a população do Rio Grande do Sul. O momento agora, obviamente, é de urgência, de prioridade, de vidas, né? De resgatar as pessoas, de mantê-las acolhidas e em segurança. Bom, Carla, para a gente falar de perspectivas, olhar um pouquinho mais para frente, né? É interessante a gente voltar ao passado, um passado recente, digamos assim, né? De como que era o Rio Grande do Sul, quem era o Rio Grande do Sul economicamente falando, antes de todos os impactos que a gente vem acompanhando causados pelas fortes chuvas na região. Então, qual que era a representatividade econômica do Estado ali para a própria região sul, em especial também em nível nacional? Bom, Fabi, o Rio Grande do Sul, em termos geográficos, ele é um estado que produz muitas commodities agrárias, né? Além disso, ele tem uma indústria da transformação que é bastante desenvolvida também. A indústria do estado do Rio Grande do Sul é a sexta maior do país. Se a gente analisar a parcela do Rio Grande do Sul dentro da nação como um todo, né, existe uma pesquisa que é a POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, que ela embasa basicamente todos os indicadores nacionais. E o peso do Rio Grande do Sul dentro dessa pesquisa é de cerca de 7%, né, dentro do conjunto nacional. Então, se a gente olhar sob a ótica do potencial das famílias, de consumo, etc., é cerca de 7%. Se nós migrarmos para outras esferas, isso muda muito, né? Então, se a gente olhar para dentro da indústria, sexta maior do país, se a gente olhar para a produção agropecuária, principalmente para a produção agrária, o Rio Grande do Sul fica ao lado do Paraná, atrás apenas dos estados da região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, e até Goiás, né? A depender da commodity que você analisa. Mas o peso dele é muito significativo em termos econômicos, e acho que nesse momento é mais importante a gente analisar, né, tem que extrapolar um pouco essa esfera da economia, mas analisar o impacto que isso tem sobre a vida das pessoas, porque a economia, ela, muitas vezes, ela reage a choques e ela consegue se reconstituir numa esfera mais curta, mais no curto prazo, mas a vida dessas famílias, né, a condição das cidades, a geografia das cidades, isso vai levar muito mais tempo para ser reconstruído. Certo. A gente viu um levantamento publicado recentemente pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul que apontou que 94,3% da atividade econômica da região, né, foram afetadas. Eles também apontaram que 9 a cada 10 indústrias também estão em regiões prejudicadas pelas chuvas. Então, vai ser necessário aí um plano bastante estruturado, bem costurado, porque, obviamente, né, é muita coisa para se reconstruir, né? A parte de infraestrutura pública, hospitais, escolas, as próprias residências, a indústria, a Cruz Vermelha apontou que esse processo pode demorar cerca de 1 ano, então tem bastante coisa aí para ser considerada para, enfim, né, ter a retomada toda do Estado. Então, eu queria saber, na sua opinião, o que ficam de desafios, quais podem ser os principais desafios econômicos para essa reconstrução, então, do Estado, né, obviamente falando aí do lado econômico, pelo que se tem de informação até o momento, né, o que essa retomada precisa e vai depender principalmente? Olha, acho que nesse primeiro momento é necessário fazer uma estimativa do tamanho desse ônus, né? E desses desdobramentos secundários indesejados. Porque algumas cidades, elas vão deixar de existir na configuração que a gente conhecia, né? Então, tem isso. O segundo ponto é que algumas regiões, acho que todas foram afetadas em alguma magnitude, né? Não existe uma cidade do Rio Grande do Sul que você olha, e eu tenho certo conhecimento para falar sobre isso, porque a minha família é de lá, meus familiares estão lá, e não existe uma região que ela tenha saído absolutamente sem impacto algum,
né? As regiões menos afetadas, elas sofrem esses desdobramentos secundários porque elas fazem fronteira com outras regiões, porque elas são atendidas ou pela logística ou de alguma outra forma, pelo próprio escoamento da produção dessas cidades para chegar em outras localidades. Então, em alguma magnitude, seja absolutamente elevada ou não tão elevada assim, todas as cidades vão sim ter algum tipo de ônus em decorrência dessas chuvas. Esse é o primeiro ponto. À medida que for feito esse levantamento, claro, você precisa de uma orientação dos recursos para essa reconstrução. As regiões que são maiores produtoras de commodities agrárias, elas vão precisar de algum tipo de financiamento para safras futuras, porque esses produtores, eles utilizariam esses recursos advindos dessa safra, que a depender de qual foi a cultura, foi completamente perdida, para levar a cabo o plantio para a safra posterior. E uma vez que não vai ter esse dinheiro entrando, eles vão precisar de algum tipo de financiamento para conseguir, né, produzir no futuro. Então, essas regiões acham que acabam sendo as mais afetadas no primeiro momento. A indústria, ela acaba sendo um pouco mais resiliente nessa esfera porque ela tem uma capacidade de voltar mais rápida. À medida que essas chuvas recuam e a capacidade logística do Estado é estabelecida, o escoamento da produção também pode retomar paulatinamente. Então, a indústria ela seria um pouco menos afetada e a sua retomada seria um pouco mais rápida. Quando a gente olha para a esfera de serviços, acho que esse processo ele ainda é mais rápido no sentido de você conseguir disponibilizar esses serviços de imediato. É o caso de bares, restaurantes, né, das cidades mais afetadas. Você faz a limpeza dessas localidades e, em questão de algumas semanas, a oferta desses serviços já pode ser retomada em sua integralidade. Mas a condição das famílias de consumirem não é a mesma, né? Então, você tem um efeito secundário que é um efeito econômico e de nível de demanda sobre esses setores. Se a gente começar a analisar cada um desses pontos e a característica das cidades, a gente percebe que o impacto ele não é tão de curto prazo assim. Ele é um impacto de mais médio prazo, quiçá de longo prazo, a depender da região e a depender da característica, né, da economia que a gente está olhando. Mas eu acredito que se for para colocar numa régua e numa escala, né, para ter um norte, os produtores de commodities agrárias, frutas, verduras e legumes tendem a ser os mais afetados nesse processo. A indústria tende a ficar em segundo plano por conta da logística, por conta de todos os custos operacionais inseridos nesse processo e das perdas que também incorreram, né, nesse processo, e os serviços eles tendem a ser os menos afetados justamente pela capacidade de retomada dessa oferta mais imediata. E aproveitando que você citou o caso dos produtores, né, serem impactados, é citado que alguns, né, chegaram a ser comentados aí que alguns podem até mudar a sua cultura, né, a cultura na qual eles trabalham. Você citou também a possibilidade de reconstrução de cidades que foram afetadas em outras regiões. Tem as questões climáticas também, né, os eventos climáticos que vão acontecer aí com mais frequência, tendem a acontecer com mais frequência. Então, tudo isso vai ser considerado nesse processo de reconstrução. A gente pode dizer aí numa mudança de características econômicas, pode acontecer alguma alteração nesse processo de reconstrução, já que esses fatores podem ser levados em consideração? É muito difícil isso acontecer, né? Por quê? A característica, principalmente da produção agrária, ela é pautada pelo clima. E o clima do Rio Grande do Sul não muda. Então, a gente teve esse evento que foi absolutamente concentrado e adverso, né? Não vem ao caso aqui debater quais são os fatos geradores dele, mas isso não muda o clima do estado. E o clima é propício para a produção de algumas commodities agrárias. Arroz é o que é mais falado, né? Arroz, soja e milho, né? O milho e a soja são commodities que você pode optar para a produção de uma delas. Então, elas são plantadas no mesmo período do ano e são colhidas no mesmo período do ano. Muitos agricultores fazem esse rodízio de cultura para não minar o solo. Então, em um ano é feito o plantio da soja, no outro ano é feito o plantio do milho. As características para a produção dessas commodities, elas não permitem a produção de outros tipos de cultura. Então, tende a ficar mais concentrado nessas duas commodities mesmo. No caso do arroz, a condição do solo tem que ser um pouco diferente e ele não conversa, né? Arroz é uma cultura que não conversa com outros tipos de commodities. Então, quem produz arroz provavelmente vai continuar produzindo arroz. Frutas, verduras e legumes, né? Principalmente no caso de frutas, um clima mais frio possibilita mais a produção de maçã. O Rio
Grande do Sul é um grande produtor de maçã, junto com Santa Catarina. Então, essas frutas, uvas também, né? Nós temos uma região que foi muito afetada, que é a região do Vale dos Vinhedos, lá no Rio Grande do Sul, que tende a continuar produzindo esses mesmos itens. Então, a gente tende a ver, na verdade, uma queda mais acentuada, principalmente do PIB do estado, nesse primeiro momento, mas a retomada preservando essas culturas, né? Preservando essa característica. A indústria do Rio Grande do Sul, ela também é muito bem alinhada e integralizada com o restante do país, né? E até mesmo com os países fronteiriços. Então, a gente tem uma indústria de produção de peças automobilísticas que é muito importante no Rio Grande do Sul, que atende o Mercosul, que é dentre os países fronteiriços, né, do Brasil. E essas características, elas não deixam de existir, ainda bem que não deixam de existir, porque é um ponto forte do Estado, e elas tendem a voltar à medida que as coisas forem acontecendo. Então, esse é um aspecto que eu acho que tem que ser, inclusive, deve ser um norte, né, para a proposição de alocação de recursos, mantendo essas características do Estado, para que os gaúchos consigam voltar a ofertar esses produtos que eles são bons ofertando, né, produtos e serviços, o mais rápido possível e voltem a ter uma condição razoável de vida. Legal. E falando um pouquinho de recursos, né, aproveitar que você comentou sobre esse assunto, a gente teve o governo anunciando a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos, também o estoque da dívida gaúcha, né, sendo considerada somente IPCA também para os próximos 3 anos, a correção. Também foi adotado ações com um aporte de mais de 5 bilhões de reais para o Fundo Garantidor de Operações de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Então, falando um pouquinho da questão fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, enfim, das contas públicas, né? O que a gente pode trazer até antes, então, desses acontecimentos, né, das fortes chuvas, dos impactos causados, enfim, ainda vai ser mensurado, né, tem muita coisa ainda que precisa ser calculada. Então, como que estava a questão fiscal e o que a gente pode esperar, o que ficam de perspectivas agora sobre a capacidade, o potencial da capacidade dessas contas para todo esse cenário agora, né, de financiamento, enfim, de auxílio financeiro para a reconstrução do Estado? O Rio Grande do Sul, ele é um dos estados mais endividados da União. Se a gente considerar Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tem um nível de endividamento bastante elevado também, tem outros estados que compõem essa lista, mas o Rio Grande do Sul é um dos estados mais endividados da União. Isso limitava muito, né, a capacidade do próprio estado levar a cabo medidas fiscais que pudessem auxiliar, né, a população de modo geral. Então, essa característica do estado do Rio Grande do Sul, por si só, ela já impõe alguns limites. Nesse sentido, ele necessita da União, né? A União tem recursos mais volumosos e características em termos de contas públicas, que a do Estado ela não é semelhante da União, característica em termos de contas públicas e mecanismos, né, para a utilização desses recursos, que são os mais corretos, inclusive. Então, é natural que o Estado recorra à União e que a União auxilie o Estado nesse processo. Dito isso, as medidas que foram tomadas até aqui parecem ser razoáveis nesse sentido. Então, você tem medidas que são que suavizam, né, a situação fiscal do Estado perante a União. O Estado tem essa dívida com a União. Então, essa suavização ela é positiva porque permite traçar um plano de médio e longo prazo para a reconstrução do Estado e para a organização dessas contas públicas em um período onde um volume muito grande de recursos precisa ser despejado na economia naquele momento. Por outro lado, você tem algumas medidas que elas permitem à população, né, retomar sua condição de vida. Então, você tem um voucher, né, que foi possibilitado, que esses recursos migrarão para essas famílias, possibilitarão a essas famílias que perderam boa parte da sua estrutura doméstica mesmo, algum nível de reconstrução. Isso gera também, em alguma medida, arrecadação de impostos para a União, né, por conta desse ICMS, enfim, dos impostos que incidem sobre esses itens que serão adquiridos por essas famílias e possibilita uma construção mais rápida, né, da condição dessas famílias. Então, neste primeiro momento, ao que parece, as políticas estão sendo de urgência, mas atendem à necessidade imediata. À medida que as coisas forem acontecendo, esses eventos podem ser melhor mapeados, Fabi, e aí políticas podem ser redesenhadas. Mas nesse primeiro momento, que sequer é sabido exatamente o tamanho do estrago, o tamanho do ônus, né, me parece que tem sido feito da forma correta e proposições sérias que
tendem a trazer um resultado econômico e de sustentabilidade do próprio estado do Rio Grande do Sul positivo. E aproveitando que você citou os recursos da União, até mesmo esse Vale Reconstrução, né, que vai ser liberado para as famílias no valor de R$ 5.100, para, enfim, famílias que foram diretamente afetadas. O governo também anunciou a antecipação do abono salarial, liberação de seguro-desemprego, né, antecipação, enfim, prioridade na restituição do imposto de renda. Também liberou uma linha de crédito para a indústria de R$ 10 bilhões. No começo de maio, chegou a anunciar um pacote de medidas que pode chegar a R$ 51 bilhões. Então, falando um pouquinho agora das contas, enfim, do governo federal, né, de todo esse auxílio também que vai ter para o Estado, quais são os impactos desses acontecimentos, né, na região para o governo federal, em um momento também que muito se discute, né, as questões de metas fiscais, de contas públicas, gastos, a eficiência dos gastos, né, o controle das contas. Então, o que a gente pode esperar nesse momento, né, que até então foi um imprevisto, digamos assim, né, não estava previsto, obviamente, né, esse acontecimento. Então, quais são os impactos a gente pode ter? Claro, considerando, né, todos os dados prévios que a gente tem até o momento da situação no Rio Grande do Sul. Eu acho que quando a gente fala de contas públicas, a gente precisa segmentar essas duas coisas, né? As diretrizes da política fiscal e das contas públicas do governo federal, elas devem ser pautadas não por eventos extraordinários, mas por uma dinâmica macroeconômica orgânica e estrutural. As diretrizes da política fiscal devem ser pautadas por esses elementos. O que a gente viu é algo de impacto concentrado no curto prazo, de magnitude absolutamente imensurável, poderia ter sido muito menor, poderia ter sido maior, né? E que precisa ser atendido nesse momento. Então, o resultado disso é que nós teremos, sim, gastos mais elevados nesse curto prazo, né? Esses gastos, eles vão possibilitar um crescimento e uma retomada do Estado. Essa é a função da nação, essa é a função do Estado, atender a população em situações em que deixam essa população vulnerável. Isso é uma das funções do Estado, uma das funções primárias do Estado. O Estado deve fazer isso, né? Mas é importante a gente fazer essa segmentação e não confundir essas duas coisas. As contas públicas e as diretrizes de gastos fiscais do Estado ao longo do tempo, elas devem obedecer, mais uma vez, a características estruturais de arrecadação dos gastos, e isso não tem nada a ver com característica estrutural. O que pode ser feito nesses termos uma vez que as intempéries climáticas têm afetado cada vez mais intensamente a dinâmica das cidades e dos estados, é necessário que a nação tenha algum nível de recurso voltado para atender esse tipo de evento. Então, isso pode sim ser abarcado pelas diretrizes fiscais de médio e de longo prazo, mas isso não deve ser confundido no curto prazo, né? Dito isso, mais uma vez, eu acho que os impactos são gastos mais elevados no curto prazo, obviamente, mas por se tratar de um movimento pontual, né, de magnitude absolutamente nunca vista antes no Brasil, né, não pelo menos diante da dinâmica macroeconômica recente, isso precisa ser levado com certo cuidado, né, para não analisar friamente, simplesmente o resultado final desses números, né, e isso ser o fator que define, em última instância, se o governo deve ou não aplicar esses recursos diante de uma situação tão catastrófica assim. Se for para fazer contingenciamento de gastos, que sejam feitos em outras áreas, né? Se for para fazer contingenciamento de gastos, que seja feito em outras esferas, que seja parcelado esses gastos que estão mais concentrados no curto prazo ao longo do tempo em outras esferas, e esses recursos migrem para essa região nessa situação de emergência. Então, é assim como um Estado sério deve agir, Fabi. Tá certo. E falando um pouquinho dos impactos diretamente para a população da região, nesse processo de reconstrução, o que a gente pode esperar até mesmo da questão dos preços, escassez de produto, logística ainda vai estar bastante impactada, né, para a chegada, enfim, de produtos, também sair do escoamento, né, do que é produzido no estado. Então, diretamente, quais podem ser os possíveis impactos? Acho que o impacto mais imediato que nós temos, e talvez o mais acentuado, seja sobre alimentação, né? Especialmente sobre o arroz. O Rio Grande do Sul produz 70% do arroz que é produzido no Brasil. Então, e essa safra, ela estava sendo colhida agora. Quando o período mais crítico de chuvas chegou, cerca de 80% da produção havia sido colhida. Essa produção que foi colhida, ela não foi integralmente salva, né?
existe um instituto regional que é chamado de Emater, e eles fazem esse acompanhamento via boletins semanais. Boa parte dessa colheita que havia sido feita estava nos silos que pertencem às propriedades, e a produção de arroz fica justamente numa das regiões, que é a região da Campanha, que é uma das mais atingidas. Então, o fato dele estar dentro dos silos não significa que ele foi salvo. Boa parte desses grãos ficou com uma quantidade de umidade mesmo, uma característica de umidade muito elevada, que essa produção foi perdida. E isso está sendo mensurado nesse momento. A depender da região, isso vai desde 50%, de acordo com os boletins de Emater, até 10% a depender da região, né? Então, você tem impactos muito nocivos sobre esse grão, que é base da alimentação de boa parte da população, né? E representa 0,80% do IPCA aproximadamente. Nós temos uma indústria muito importante que é de laticínios no Rio Grande do Sul. Esses produtos, eles saem do estado e migram para outras regiões do Brasil, atendem muito a região sudeste do Brasil, inclusive, e pode haver, sim, algum tipo de impacto sobre esses preços. Então, a gente está falando aqui de leites, derivados, iogurte, queijos, etc., né? Esses itens podem ser afetados pela logística e pela incapacidade de manter esses produtos que são considerados a matéria-prima, basicamente o leite, dentro dessas estruturas por um período mais longo. Então, não é possível você armazenar o leite por um período muito longo, né? O leite é um produto absolutamente perecível. Se você não consegue produzir e escoar, você perde essa produção, né? Então, são basicamente a indústria de alimentos tende a ser mais afetada, com impacto sobre a inflação mais acentuado no curto prazo. Isso tende a ser revertido, claro que com periodicidades diferentes. A indústria de laticínios tende a encontrar esse ponto de equilíbrio de uma forma mais rápida do que a produção agrária, justamente por conta da maturação e do período em que esse plantio e essa colheita é feito. Além disso, né, migrando para outras esferas, eu já falei aqui da indústria de peças automotivas, nós temos também uma produção de vestuário que é muito importante dentro do Rio Grande do Sul, né? A Renner é um caso, a Renner é uma empresa gaúcha. Nós temos, dentro dessa esfera da indústria de transformação, vários itens que saem do Rio Grande do Sul, mas aí seu impacto começa a ser suavizado, porque outras regiões também conseguem atender. Então, o impacto mais acentuado efetivamente fica sobre alimentos, sobre a indústria de transformação de modo geral, né? Produtos industriais de modo geral. Esse impacto tende a ser menos suavizados. E, por fim, mas não menos importante, os serviços, de modo geral, que são ofertados e demandados dentro do próprio Estado, esses também tendem a sofrer algum impacto, mas em termos inflacionários ele tende a ser muito menor do que os já mencionados aqui. Falando em termos inflacionários, aproveitando também o gancho, recentemente a Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda elevou as perspectivas, tanto para o PIB, né, passando aí de crescimento para 2,5%, para a inflação também de 3,7%, sem considerar ainda esses impactos no Rio Grande do Sul. Então, eu queria saber o que a gente pode esperar. Obviamente, a gente também ainda não tem os dados, né, mas o que ficam de perspectivas de possíveis impactos, tanto para o crescimento econômico do país, quanto também para a inflação. Olha, para a inflação, esses impactos eles tendem a ser sentidos de uma forma mais acentuada no curto prazo e revertidos em breve, né? Eu acredito que em termos de PIB, talvez o impacto seja um pouco mais acentuado, né? Por quê? Porque a gente não fala só do Rio Grande do Sul, a gente fala de outras regiões, a gente fala muito do que sai do Rio Grande do Sul e vai para o restante do país, mas a gente não fala muito pouco do que sai do restante do país e vai para o Rio Grande do Sul. Então, você tem uma indústria de produtos e serviços de saúde que é muito importante no Rio Grande do Sul, e tudo que é produzido e aparelhos que são vendidos, enfim, que migra para esse estado, acaba sendo prejudicado. Nas feiras a gente não vê mais demanda por esses itens. Então, tudo que existe no Rio Grande do Sul hoje está parado. E o que viria do restante do estado para atender o Rio Grande do Sul está parado nesse momento. Então, além da inexistência de um PIB mais acentuado da própria região, você tem efeitos nocivos sobre as regiões que atendem ao Rio Grande do Sul. E isso tende a ser mais pulverizado ao longo do tempo, né? Você tem esse movimento que é de impacto imediato e de retomada, por conta principalmente do setor de serviços, que esse movimento acontece mais rápido, mas, em alguma medida, todos os outros estados que atendem o Rio Grande do Sul também serão atendidos, e isso reverbera muito mais no nível de atividade, né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente olhar. Tem processos de maturação e retomada distintos entre nível de atividade e inflação. Mais uma vez, a inflação mais concentrada no curto prazo e nível de atividade mais pulverizada ao longo do tempo. Outro ponto importante que eu acho que precisa ser olhado com certa
certa cautela e que tem sido pouco levantado, inclusive, é a situação da balança comercial, né? A gente começa a falar de setor externo, porque justamente pelo fato do Rio Grande do Sul ser um grande produtor de commodities, ele também é um grande exportador de commodities. A soja quase não fica dentro do Brasil, ela é integralmente exportada para a China, né? Dá para se dizer que quase que a integralidade dessa produção é exportada para a China. E o período em que isso acontece é justamente os meses que a gente começa a adentrar nesse momento. E com essa quebra de produção, com essa incapacidade de oferta e de exportação desses itens, a gente também tende a ver algum impacto sobre a nossa balança comercial. Isso significa impacto sobre o dólar também, né? Então, se a gente começa a estender e ampliar um pouco essa visão, a gente percebe que esses movimentos, talvez eles reverberem em esferas da economia que estão sendo pouco analisadas pelo mercado nesse momento e que podem trazer alguma surpresa não positiva ao longo dos próximos meses. E as enchentes afetaram aí diversos setores chaves da economia, como você bem citou agora há pouco, né, para a gente. E considerando esse cenário, a gente pode dizer que o Banco Central possivelmente adote uma postura mais cautelosa em relação ao corte de juros, que a gente pelo menos vem tendo até aqui? Acho que não. Eu penso que a probabilidade disso acontecer é muito baixa, por alguns motivos. O primeiro deles é que o Banco Central leve em conta, né, e como ele absorve isso que está acontecendo no curto prazo, ele absorve isso via expectativas de mercado. Então, o mercado, nós, olhamos para esses eventos que acontecem no Rio Grande do Sul e calibramos as nossas projeções sobre essas variáveis macroeconômicas. Essas variáveis econômicas, elas são utilizadas pelo Banco Central para levar a cabo as suas projeções. Então, hoje, o mecanismo que afeta o Banco Central do Rio Grande do Sul é via ajuste das estimativas de mercado. O segundo ponto é que o que pode, eventualmente, pesar mais ou menos para essa decisão é a situação das contas públicas. Mas, mais uma vez, contas públicas, a instituição, o Banco Central, analisa de uma forma muito semelhante ao que eu expus aqui. Não é com base em movimentos pontuais de curto prazo, e sim com base em diretrizes e esforços ao longo do tempo para você ter uma sustentabilidade dessas contas públicas. Então, também não entra no escopo de análise do Banco Central de uma forma primária, entra de uma forma secundária. Dito isso, nós temos vetores que estão fora da economia brasileira que, em uma escala de importância, são primários nesse momento. Eu falo aqui dos juros dos Estados Unidos, né? Da esfera internacional, principalmente dos juros dos Estados Unidos. Então, esse conjunto de fatores, né? Sustentabilidade das contas públicas, inflação, expectativa de inflação ao longo do tempo, porque o horizonte relevante da instituição não é de curto prazo, ele é de médio prazo, né? E conjuntura internacional acabam entrando de forma primária para a decisão de política monetária. Isso pode ser importante? Sim. Como isso entra no balanço de riscos da instituição hoje? Adiantei, né? Como isso entra no escopo de análise da instituição? Via balanço de risco. Então, ele entra com uma possibilidade de uma inflação mais elevada no curto prazo, o Banco Central não interfere em movimentos de curto prazo, e entra com um eventual efeito negativo de curto prazo sobre as contas públicas, que também não é o escopo de análise do Banco Central e de decisão, né, de decisão de política monetária com base nesses movimentos. Portanto, para fins de taxa de juros, o seu impacto tende a ser bem limitado. Tá certo, indo agora já para a reta final da nossa conversa, né, considerando a passagem de toda essa situação de calamidade, de crise humanitária, de início de reconstrução do Rio Grande do Sul, né, olhando um pouco ainda mais adiante do que a gente trouxe aqui já de perspectivas, o que a gente pode esperar do Rio Grande do Sul mais à frente, passado esse período mais difícil, né? A gente pode esperar um estado ainda mais eficiente, mais produtivo? O que ficam aí de transformações significativas, se é que a gente pode citar que é esperado isso? Olha, eu acho que sempre que alguma região, ou algum país, ou alguma sociedade passa por algo que é absolutamente nocivo e indesejado, eu gosto de acreditar, eu quero acreditar que ela se torna mais empática e que ela consegue olhar melhor para o lado e atender e considerar os anseios dos seus vizinhos, né? Então, esse movimento, ele tende
assim, a permear a sociedade e gerar um contexto de ajuda, né? E de melhoria da empatia da própria sociedade. E isso contribui muito para o processo de crescimento econômico, né? Contribui muito para o processo de retomada da atividade. Quando você vê efetivamente essas coisas acontecendo, que é um pouco, inclusive, com uma característica um pouco diferente da pandemia, né? Era algo que você não visualizava, você via o número de mortes, etc., mas você não via o tamanho da catástrofe momentânea naquele momento. No Rio Grande do Sul, hoje, você vê casas destruídas, você vê comércio destruídos, você vê famílias que perderam pessoas, você vê todas essas coisas. Você precisa da ajuda para reconstruir a sua dinâmica familiar, internamente falando, porque a sua casa foi afetada. Você tem que trocar móveis, a sua dinâmica mudou, você perdeu roupas, né? Então, eu acredito que esse tipo de situação promova uma onda de empatia e deve levar, sim, a sociedade a contribuir mais com ela mesma e possibilitar uma retomada mais coesa e humanitária nesse processo que vai ser absolutamente difícil. Bom, é o que todos nós desejamos, né? Que o processo que aconteça da melhor forma possível, né? Principalmente, enfim, todas as famílias que estão sendo impactadas no momento por essa catástrofe lá na região. Carla, esse assunto ainda vai desdobrar, né? Bastante pano para manga, digamos assim, né? Tem muita coisa a se acompanhar, mas eu quero agradecer a sua participação aqui, trazer esses esclarecimentos mediante as informações prévias que a gente tem, né? Dessas perspectivas. Claro, seja sempre bem-vinda para trazer atualizações aqui para a gente nesse assunto. Muito obrigada, Fabi. Muito obrigada, ECM. Foi um prazer. E estamos aqui sempre para trazer temas diversos e falar sobre os mais diferentes aspectos da economia. Eu falo sem parar, então sempre que vocês quiserem alguém que fale bastante, eu estou disponível. Será um prazer. Cast Money fica por aqui. Aproveito para convidar vocês a acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os episódios. Até uma próxima edição.